Olá pessoal, Felipe da Smart Planilhas. Estamos aqui com conteúdo novo, com um cenário novo, com edição nova, tudo isso para fazer o nosso canal aí entregar um conteúdo melhor para vocês. E hoje nós vamos falar sobre análise de dados, trazendo aí alguns conceitos básicos com o Excel. E nesse exemplo eu trouxe uma amostragem de uma loja de calçado, onde nós temos essa tabela com o vendedor, tipo de venda, se foi online ou presencial, o código, o produto, qual que é a categoria, o preço unitário, a quantidade e o preço total para cada pedido. Nós vamos aprender 3 conceitos de análise de dados, um sendo mais estatística, o segundo uma análise exploratória utilizando formatação condicional e por último uma análise de venda com tabela dinâmica. E se você gosta de conteúdo como esse, considere se inscrever no nosso canal. No link da descrição do vídeo eu vou deixar esse arquivo para você baixar e tentar fazer. Vou deixar também o link para o nosso curso de Excel completo, ok? Bora pro vídeo. Então, vindo aqui para a tela do computador, a primeira coisa que eu vou fazer é pegar essa amostragem de dados, selecionar todo o intervalo, isso eu posso fazer com o atalho Ctrl+***, e vou vir aqui em inserir e transformar tudo isso em uma tabela para o Excel. Ele vai pedir aqui para criar a tabela, eu vou confirmar com OK, e aqui está transformado esses dados em tabela. E eu vou lá então para a nossa primeira análise de dados, que vai ser com base em estatística. E aqui eu tenho então, com base nos pedidos, uma coluna para valor e a outra para quantidade. E aqui eu vou calcular qual que é a média, a mediana, o mínimo, o máximo, o primeiro e o terceiro quartil. Então vamos lá, para mim calcular a média eu vou utilizar a função igual à média mesmo, e aqui para essa função eu preciso passar um intervalo de dados. Eu poderia vir aqui na tabela e selecionar o intervalo de preço total, já que eu quero saber o valor, mas como eu transformei toda essa informação em tabela, eu posso simplesmente voltar aqui na minha função média e digitar tabela 1, porque é o nome daquela tabela que foi criada. Agora, digitando tabela 1, eu abro o colchete e ele me dá aqui quais são as colunas daquela tabela. Nesse caso, eu quero tirar a média com base no preço total. Então, eu vou selecionar aqui o item preço total, fecho o colchete e fecho o meu parênteses da minha fórmula. Dou Enter e aqui eu já tenho qual que é a minha média aritmética para o valor dos pedidos. Vou repetir a mesma fórmula, porém agora para a quantidade. Média da minha tabela 1, do colchete eu vou selecionar agora a quantidade. Fecho o colchete e o parênteses, dou Enter e aqui eu tenho a minha média. Observe que ficou vários números depois da vírgula e isso eu consigo ajustar aqui selecionando, esse intervalo e vou vir aqui na opção de aumentar casas decimais ou diminuir. Nesse caso, eu quero diminuir as casas decimais, ele vai fazendo o arredondamento para mim. E agora o número ficou um pouco mais visível, A mediana nós vamos utilizar igual a med, é a função. Eu vou abrir o parênteses aqui. Se eu quiser ver mais detalhe dessa fórmula, eu posso clicar nesse F de função e o Excel vai abrir aqui para mim mais alguns argumentos. Então, no caso, a mediana, ou o número central, ele vai pegar o número central daquele conjunto de dados. E aqui eu preciso passar um intervalo de valores também. Eu só vou cancelar aqui e vou digitar med novamente. E o meu intervalo de valores vai ser a minha tabela. Colchetes, primeiro eu vou fazer com base no preço de venda. Fecho o colchetes e o parênteses. E eu tenho aqui a minha mediana. E agora eu vou repetir a fórmula para a quantidade, Média de tabela 1 com base em quantidade. Agora vamos calcular qual foi o valor mínimo, de algum pedido. Então vamos utilizar aqui a função igual a mínimo e vou passar o intervalo de valor da tabela. Primeiro o preço total e na coluna de quantidade igual a mínimo, tabela 1 e eu vou passar aqui qual que é a quantidade. Fechar e dar o Enter. Então aqui, o valor mínimo que eu tive de pedido foi de R$ 180 e a quantidade mínima em um pedido foi de 5 unidades. Agora vamos fazer a função máximo, utilizando igual a máximo e vou fazer a mesma referência. E aqui temos os valores máximos tanto para valor de venda quanto para quantidade. Para saber qual que é o primeiro quartil, nós vamos utilizar a função igual quartil.exc. Abro parênteses, passo para a fórmula qual que é a minha matriz, que vai ser a minha tabela com referência na coluna de preço total. Fecho ponto e vírgula. E qual que é o quartil que eu quero, primeiro, segundo ou terceiro. Nesse caso eu vou colocar o número 1, que é o primeiro quartil. Fecho o parênteses e dou um Enter. E posso pegar essa mesma fórmula e copiar aqui abaixo
para calcular qual que é o terceiro quartil. Então, eu vou vir aqui na fórmula agora na linha do terceiro, e ao invés de 1, vou passar o argumento 3. E aí eu tenho o terceiro quartil. Vou fazer a mesma coisa para a quantidade. Ok, pessoal? E aqui nós já temos, então, alguns dados para começar a nossa análise dessa nossa tabela de vendas. Uma outra informação que eu quero calcular aqui é a quantidade de venda presencial e a quantidade de venda online e qual é a porcentagem de cada um deles. Para isso, eu tenho aqui na minha tabela uma coluna chamada venda, se é online ou se é presencial. Então, nós podemos vir aqui, colocar a função conte.c, e aí o intervalo eu vou passar a minha tabela, porém agora eu vou passar a coluna de venda, que é o tipo de venda, se é presencial ou online, e ponto e vírgula eu vou pedir como critério para que o Excel some toda vez que ele encontrar a palavra online. Digito sempre essa palavra entre aspas duplas, fecho o parênteses e dou Enter. E ele encontrou 248 pedidos feitos no formato online. Vou repetir aqui a mesma fórmula do conte.c para contar quantos foram presenciais. O intervalo vai ser minha tabela com o campo de venda e ponto e vírgula. Vou passar agora a palavra presencial. Fecho o meu parênteses, dou Enter e encontrou 240 pedidos presenciais. Eu vou somar a quantidade total aqui e o total é 488. Agora eu posso simplesmente dividir o quanto que ele encontrou no online pela quantidade total para saber qual que é a porcentagem. E a mesma coisa eu posso fazer para o presencial. Pego os presenciais e divido pelo total. Eu vou chegar aqui nessa proporção para cada uma dos formatos de venda. Um outro dado estatístico que é importante para mim aqui nessa minha avaliação é saber quantos produtos eu tenho e quantos vendedores eu tenho. Para mim saber quantos produtos, eu posso utilizar aqui a função igual a único. E aí a matriz que eu vou passar aqui vai ser a minha tabela com a coluna de vendedor. Fecho minha aspa, fecho o meu colchete aqui e meu parênteses, dou um Enter, e ele trouxe essa lista de vendedores, ou seja, ele varreu todos os pedidos e não deixou que repetiu, né, o nome dos pedidos e trouxe ele apenas uma vez. Por isso que a função único tem essa hipótese. E aqui agora eu consigo adicionar a função conte com base no valor único. Então eu vou falar assim, conte os valores que você encontrou dentro desse intervalo de único. E dou um Enter e ele encontrou 10 vendedores. Essa fórmula eu posso colocar ela aqui nesse campo de vendedores. E agora eu poderia simplesmente pegar essa mesma fórmula e passar para produtos. E só vou alterar aqui agora o meu campo que está dentro da tabela 1. E o campo que eu vou utilizar aqui agora vai ser o produto. Vou fechar aqui o colchete, dar um Enter, e ele encontrou 30 produtos e 10 vendedores. Vamos fazer aqui agora uma análise exploratória utilizando o recurso de formatação condicional. Para isso eu vou vir aqui na minha tabela e vou copiar a minha tabela de origem. Ctrl C eu copio e vou colar ela aqui na minha análise. E o recurso que nós vamos utilizar por primeiro é a formatação em escala de cores. Então eu vou selecionar aqui a minha tabela de preço total, né, a coluna preço total da tabela. Vou vir aqui em formatação condicional e na opção de escala de cor eu vou escolher essa primeira opção aqui, que é onde ele está demonstrando para mim que as cores verde estão acima da média, o amarelo próximo da média e o vermelho, né, abaixo da média. Vou selecionar essa escala de cores, ele já montou para mim toda essa escala com base nos valores de preço de venda total, né, para cada um desses pedidos. E aqui eu já consigo então começar a minha análise, vendo que esses valores que estão na cor verde estão acima da média, o vermelho abaixo e amarelo mais próximo da minha média. Se eu diminuir aqui, né, esse zoom aqui da minha planilha, eu consigo ver já direto essa escala de cor ao longo de toda essa minha tabela, pessoal. Vou voltar aqui o meu zoom e vou utilizar uma outra formatação agora para a gente analisar as quantidades. Então eu vou selecionar a coluna de quantidade toda, vou vir aqui em formatação condicional e vou pedir agora para ele mostrar a opção de barras, que também é uma forma de a gente verificar as quantidades num formato mais visual aí com formatação condicional. E aqui eu consigo ver então a proporção, né, em forma de barra de um valor para o outro. Olha só, aqui eu tenho um valor de 25 unidades, ele preencheu o todo, e aqui eu tenho um valor de 8 unidades que ficou mais baixo. Inclusive ele preencheu todo aqui o 25, porque a gente sabe que o máximo que eu tenho aqui na minha quantidade é justamente 25. Então ele ficou preenchendo o todo aqui da minha barra. E aí fica essa proporção bem legal de se analisar também.
Eu vou remover aqui agora, então, essas formatações para a gente ver um outro formato aqui. Vamos vir aqui em remover, gerenciar regras. Eu vou apagar essas formatações. Vou dar um OK. E um outro recurso de formatação condicional que ajuda a gente a analisar dados é eu selecionar aqui a minha coluna de preço total. Vou vir aqui em formatação condicional e utilizar esse recurso de regras de primeiro / último. E aqui eu consigo ver então 10 primeiros, itens que estão acima da média, abaixo da média. Então eu vou pegar aqui, por exemplo, acima da média. Vou clicar aqui, ele sugeriu essa formatação na cor vermelha. Poderia escolher uma outra formatação aqui, como amarelo. Vou dar o OK. E aqui o Excel destacou para mim, com formatação condicional, quais são os valores que estão acima da média. E aqui eu já consigo então ver ao longo da minha tabela. Uma outra opção também, eu poderia vir aqui nessa coluna e eu pedir para ele fazer a classificação do maior para o menor. E aí eu conseguiria ver os valores que estão acima no topo da minha tabela, certo? Eu vou voltar aqui à minha formatação e vamos voltar aqui novamente para essa coluna. Eu vou remover essa formatação que eu acabei de fazer, vou excluir e vamos adicionar uma outra formatação. Vou voltar aqui na formatação e vou pedir agora para ele mostrar para mim quais são os 10 primeiros itens. E vou dar um OK. E ele formatou aqui em vermelho para mim. Eu poderia vir aqui no filtro e pedir para filtrar pela cor vermelha. E aqui estão os 10 primeiros itens com base somente em formatação condicional. Na nossa terceira análise, nós vamos ver a análise de vendas, utilizando alguns recursos bem interessantes no Excel. Então, digamos que eu queira responder aqui alguns valores, como qual que é o valor total por categoria, qual que é o valor total por vendedor, ou qual que é o valor por tipo de venda, presencial ou online. Então, primeiro eu vou fazer aqui utilizando fórmulas no Excel, depois eu vou mostrar para vocês como é mais fácil a gente trabalhar com tabela dinâmica. Então, digamos que eu queira saber qual que é o valor por categoria. Como que eu posso fazer? Eu posso utilizar a função único, primeiramente, para trazer todas as categorias que eu tenho na minha tabela de origem. Então, eu quero saber único com base na minha tabela 1, olhando para a coluna de categorias, Vou selecionar aqui categorias, fecho parênteses, dou Enter, e ele trouxe para mim essas categorias, tênis, sandália, rasteirinha, enfim. Agora eu quero fazer uma somatória, todo o valor vendido para cada uma dessas categorias. Então eu posso vir aqui e fazer a função soma C. Soma C eu vou pegar qual que é o intervalo que eu vou analisar o critério. Então o intervalo eu vou pegar a minha tabela e vou buscar pelo critério de categoria. Então, a minha tabela com a coluna de categorias, ponto e vírgula, qual que é a categoria que eu quero analisar nessa linha? No caso, vai ser a categoria tênis. Então, eu seleciono aqui a célula B8, ponto e vírgula, e agora eu passo para o Excel qual que é o intervalo de soma. Então, novamente, eu referencio a tabela, abro o colchete e peço para ele trazer a referência do preço total. Fecho aqui meu colchete, meu parênteses, dou Enter, e aqui eu tenho que ele vendeu R$ 174.338 para a categoria de tênis. Eu posso puxar esse valor para os demais itens. Ele faz aqui a somatória. Poderia até fazer uma somatória total aqui, para a gente saber quanto que vendeu. E eu teria esse resumo somente utilizando fórmulas. Também poderia adicionar uma formatação condicional, selecionando aqui esse intervalo, vim aqui em formatação e coloco como barra. Para a gente ver aqui também a proporção em relação a uma categoria e outra. Essa seria uma fórmula de avaliar. Vamos ver agora como que fica essa avaliação utilizando a tabela dinâmica. Então, a tabela dinâmica, eu vou vir aqui na minha tabela, com ela toda selecionada, eu vou vir em inserir na opção tabela dinâmica. E a tabela dinâmica eu vou ter que dar um local para ela, se eu vou criar uma nova planilha ou se eu vou utilizar um local existente. Nesse caso, eu vou utilizar uma planilha existente e vou vir aqui nessa nossa área de análise. Vou selecionar uma célula como referência, que é B8, vou dar um Enter e confirmar com OK. E aqui eu vou ter que começar a avaliar quais campos eu quero calcular aqui na minha tabela dinâmica. Na primeira pergunta que eu tenho, qual que é o valor por categoria? Então vamos lá, eu vou selecionar a categoria e vou colocar no rótulo de linhas. Vou pegar aqui categoria para linhas, ele trouxe as minhas categorias já unificadas, E o preço total eu trago ele para o campo de valores, para ele fazer a somatória. E aqui eu tenho a mesma informação que eu fiz aquela hora que eu utilizei a fórmula. Eu vou fazer aqui agora a mesma avaliação para o vendedor. Então, eu vou remover a categoria e o preço total. E eu vou pegar aqui o campo de vendedor. Vendedor eu vou definir como linha. E o valor total, o preço total, vai vir para os meus valores. E aqui eu consigo também enxergar qual que é o valor de cada um dos vendedores. E olha que legal, eu posso pegar esse preço de venda e novamente mandar ele aqui para o valor na somatória de valores.
e ele repetiu aqui o valor. Eu vou pegar essa segunda coluna e vou pedir para fazer uma formatação condicional. Vou vir aqui na página inicial, na opção de barras, e vou adicionar aqui barras. E vou voltar aqui no gerenciamento dessa regra, e vou vir em editar essa regra e pedir que o Excel mostre somente a barra e não os valores. Vou confirmar com OK. E aqui então eu tenho o meu valor vendido por vendedor e uma barra representando esse valor, para ficar um pouco mais gráfico. Posso formatar aqui como monetário. Também poderia vir aqui na opção de classificar do maior para o menor. Então vou vir aqui no filtro da tabela dinâmica e pedir para que ele, em mais opções de classificação, eu vou pedir que ele faça uma classificação decrescente com base na soma do preço total. Vou dar um OK e agora eu consigo então analisar aqui as minhas vendas por vendedor, né, de uma forma decrescente, que fica bem mais visual. E o último item aqui é o valor por tipo de venda, né, se é presencial ou se é online. Então eu poderia vir aqui novamente, inserir uma tabela dinâmica no local existente, e vou voltar na minha análise e vou colocar aqui ao lado. Vou dar um Enter e OK. Eu vou pedir agora para ele trazer a venda, né, qual é o tipo de venda, se ela é presencial ou se ela é online. E aqui eu vou arrastar essa venda para a quantidade e ele já sugeriu para mim a contagem desses itens. Aqui eu poderia também selecionar e adicionar como exemplo um gráfico de pizza para enxergar qual que é a quantidade de vendas presencial ou online. Uma outra opção bem interessante da tabela dinâmica é a gente trabalhar com segmentação de dados. Então eu posso selecionar essa tabela dinâmica aqui e vir em análise de dados e inserir uma segmentação de dados. Eu vou inserir aqui uma segmentação por categoria. Eu vou confirmar com o OK. E aí essa segmentação eu trago ela para cá. E se eu clicar, por exemplo, na categoria de sandália, ele vai filtrar para mim todas as vendas por vendedor somente da sandália. E como que eu faço para que essa segunda tabela dinâmica também obedeça a essa segmentação de dados? Eu poderia vir aqui na minha segmentação, clicar com o botão direito e vir na conexão de relatórios. Marcar aqui essa caixa de tabela dinâmica 2, que é essa segunda tabela que está verificando a forma de venda. Vou dar um OK. Agora sim, se eu clicar num tipo de uma categoria de produto, como tênis, ele está filtrando os dois relatórios, tanto a venda por vendedor, quanto a venda presencial e online. Então assim a gente consegue fazer uma análise de dados utilizando a tabela dinâmica e formatação condicional, além também da segmentação de dados. E se você gostou desse vídeo e gostaria de ver mais conteúdo sobre análise de dados, comenta aqui abaixo, deixa o like, compartilha com mais pessoas. Lembrando que no link da descrição desse vídeo vai estar tanto o arquivo para você baixar e fazer a prática sua, tanto quanto o nosso curso de Excel completo. Até a próxima!